Boa noite para quem está entrando. Se puderem me dar um feedback a respeito de áudio e vídeo, fico muito grato. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Buenas noches. Hoje o tema vai ser habeas corpus. Se me der, dá um feedback aí se tá o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Já me digam de onde vocês estão assistindo, para que a gente comece aqui enquanto o pessoal está entrando, enquanto a equipe vai mandar a mensagem lá para o pessoal dos grupos VIPs. De onde vocês estão falando? Contem-me. Gostaram dessa dinâmica nova? Uma sugestão de tema dada por vocês mesmos. Na sequência, pego ali os dois principais temas mais discutidos e mais sugeridos, jogo para votação. No final, a votação, a gente faz uma live, trata do tema aqui. Dentro da lógica dos temas, a votação pode durar um pouco menos ou um pouco mais, né? Hoje, como a votação ficou entre habeas corpus e recurso especial extraordinário, os dois temas, para mim, são tranquilos em termos de falar uma live. Então, eu pude encerrar a votação pouco tempo antes da live, né? Mas se os temas forem temas um pouco mais complicados para que eu possa fazer uma live, aí a gente vai ter que fazer, eu encerro a votação um pouco antes. Talvez eu abra essa caixinha nas segundas-feiras, para que a gente comece, para ter mais tempo para eu poder preparar a live aí, fazendo a live na terça ou na sexta, vai depender. Ainda não tem um dia certo, mas uma coisa é certa, pessoal, essas lives, elas vão ficar salvas muito pouco tempo, tá? Elas vão ficar salvas basicamente o tempo necessário para que eu possa, a minha equipe possa fazer o download dessas lives e depois apagadas. Então, façam um esforço aí para estarem presentes ao vivo. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Se vocês puderem compartilhar isso aqui com algum colega, algum amigo de vocês, eu fico muito grato, porque é isso que vai fazer, como isso aqui vai ser tudo feito ao vivo aqui, depois não vai ficar salvo por muito tempo, vai ficar salvo ali um dia, talvez menos ainda. A gente precisa do máximo de pessoas ao vivo aqui, tá? Então, se puderem compartilhar, fico grato. Tô esperando a minha equipe mandar a mensagem nos grupos, né? Kelton, se puder mandar uma mensagem aí pra Isa, pra ela mandar a mensagem nos grupos lá, ela já estava avisada, mas se puder, fico grato, pra gente poder começar. Então, o tema de hoje foi decidido, escolhido por vocês. O tema é habeas corpus, tá? Então, eu vou falar sobre habeas corpus hoje. Como a gente vai fazer essa live com frequência, provavelmente eu vou escolher para falar e eu vou organizar com mais antecedência para fazer até a live pelo YouTube na semana que vem para a gente conversar sobre a questão de recurso especial, que é um tema extremamente relevante, mais complexo, mais aprofundado. Então eu farei pelo YouTube com vocês. Eu espero que todos vocês já estejam inscritos na nossa imersão, Advocacia Criminal à Revolução, nosso evento gratuito que vai acontecer ali do dia 15 de agosto, agora, mês que vem, até o dia 18 de agosto. Evento 100% gratuito, então você vai lá e faz sua inscrição e eu vou contar com a sua presença lá, tá bom? Isso aqui são só dropzinhos de coisas que vocês vão ter. Nós vamos, dia 15 de agosto a 18 de agosto vai ser o nosso evento, mas a semana anterior nós vamos ter live todos os dias às 8 horas, horário de Brasília. A gente vai falar de flagrante, busca e apreensão, vamos conversar sobre resposta à acusação, audiência de instrução, vamos conversar sobre tudo para você ficar preparado, aquecidinho para entrar no nosso evento do dia 15. Então, reservem para mim aí, da semana, deixa eu olhar aqui no calendário certinho, para mim também não furar com vocês, né? Reservem para mim do dia 8 de agosto ao dia 12 de agosto e depois do dia 15 de agosto ao dia 18 de agosto. Reservem para mim esses dias às 8 horas, horário de Brasília, porque nesses dias todos nós vamos ter eventos ao vivo. Então ali uma hora e pouco mais ou menos de duração das aulas e eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, principalmente se você está iniciando na advocacia criminal. Eu vou te ensinar
na semana anterior ao evento, eu vou te dar um monte de dica prática a respeito de atuação profissional, como essa de HC que nós estamos falando agora. E na semana do evento eu vou te ensinar outras situações mais relacionadas à questão de você conseguir clientes, você atender o seu cliente bem, você conseguir fechar um contrato, você conseguir aumentar seus honorários. Então vão ser basicamente 2 eventos. Então, um de aquecimento, que vai ser ali a partir do dia 8 de agosto, e depois no dia 15, o nosso evento principal, a Imersão Advocacia Criminal, a Revolução, tá? Espero vocês lá. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link tá na minha bio. E você entra também nos nossos grupos VIPs de WhatsApp, que você vai receber algumas coisas muito bacanas. Beleza? Então o pessoal já está entrando, eu já vi que já estão mandando aqui as mensagens nos grupos, e eu vou começar nesse tete a tete com vocês. Primeiro, vamos falar de habeas corpus, né? Habeas corpus é aquela ação de impugnação autônoma. Então a primeira coisa que nós temos que desmistificar no habeas corpus é que o habeas corpus não é um recurso, tá? Ele não é um recurso. Às vezes, ele é usado como sucedâneo recursal, ou, para o termo menos técnico, um substitutivo recursal. Você entra, ao invés de entrar com recurso, você entra com habeas corpus. Mas você sempre tem que ter em mente que mesmo quando tu for usar um habeas corpus como sucedâneo recursal, você precisa saber que ele não é um recurso, tá? Então é uma ação de impugnação autônoma que está previsto lá na Constituição, está previsto também no nosso Código de Processo Penal, e ela vai ter basicamente um objetivo, um grande objeto, que é atacar alguma circunstância que restrinja ilegalmente a liberdade de locomoção de um cidadão, tá? Seja cidadão brasileiro ou seja cidadão de outro país. Cuidado, tá? Eu recebi uma pergunta uma vez perguntando se podia entrar com habeas corpus contra o estrangeiro, a favor de estrangeiro. Pode e deve, tá? Não tem, foda-se, tá no Brasil, tá com a liberdade atacada por algum motivo, habeas corpus neles, tá? Habeas corpus neles. Então, não interessa se a autoridade coatora é estrangeira ou não é estrangeira, não interessa se o paciente é estrangeiro ou estrangeiro, tá? Então não interessa. Então o habeas corpus é quando existe alguma situação de ataque a uma liberdade de locomoção e essa situação é ilegal. Então tome cuidado com uma outra coisa, vamos a uma primeira dica. Existem circunstâncias, e quando você tem por base de que o habeas corpus ele vai atacar uma circunstância que está prejudicando a liberdade de locomoção de alguém, esse é o seu viés de argumentação, seu viés narrativo. Então o seu viés narrativo no habeas corpus é a liberdade de locomoção. Esse é o direito que está sendo tolhido. Essa é a ilegalidade que... Bugou aqui. Não sei por que bugou aqui, mas tudo bem. Essa é a liberdade que você vai atacar. Esse é o direito que está sendo tolhido e é por esse caminho que você tem que ir. Ah, Marlon, no que isso é relevante? Por exemplo, existem circunstâncias em que, em um mesmo ato coator, em um mesmo ato absurdo, em um mesmo ato que você pretende atacar, você vai ter a possibilidade de entrar tanto com habeas corpus quanto com mandado de segurança. E como que você vai decidir se você vai entrar com habeas corpus ou mandado de segurança? Você vai verificar por qual viés você pretende narrar. Qual vai ser o seu viés narrativo? Qual vai ser o seu viés argumentativo? Você pretende argumentar contra uma irregularidade que aconteceu perante o advogado, por exemplo, ou contra a liberdade de locomoção? Por exemplo, vamos trazer para o aspecto prático. Marlon, eu estou tentando acesso aos autos do inquérito, aos autos que dizem respeito ao motivo do meu cliente ter sido preso, e eles estão me negando, estão me tolhindo esse direito. O que eu faço? Entro com habeas corpus ou com mandado de segurança? Tu pode entrar com os dois. Você vai escolher um dos dois para você entrar ou entrar com os dois juntos. Por quê? Porque são para juízos diferentes. Apesar de ser um mandado de segurança criminal, então vai cair na vara criminal, ainda mais na maioria das cidades que só tem uma vara criminal, pode ser que caiam para juízes diferentes, não tem problema, para analisar aquela liminar. Mas normalmente recomendo que você escolha um deles. E como que você vai tomar a decisão para qual deles você vai? Você vai verificar por qual viés que você pretende atacar. Se você for atacar o direito do advogado, a prerrogativa que o advogado tem de acessar aos autos, independente de procuração, em qualquer órgão que tenha o seu cliente
sendo privado de alguma coisa, mandado de segurança. Se você for atacar o direito que a pessoa tem de saber pelo que está sendo acusada para que possa elaborar uma defesa, você vai no habeas corpus. Então, o mesmo ato, que é a situação de não estarem liberando o acesso à íntegra dos autos, à íntegra do inquérito, cabe mandado de segurança e cabe habeas corpus. Você decide, de acordo com a argumentação narrativa que você pretende usar, qual dos dois você vai atacar. Os dois vão ter basicamente uma velocidade bem interessante, né? Tanto o mandado de segurança quanto o habeas corpus em relação ao liminar, vão ser julgados com mais facilidade, e os dois vão ser basicamente a mesma coisa, só que vão ter um resultado que vai ser diferente em relação à narrativa do magistrado, quando o magistrado for dar aquela resposta também, tá? Então, primeira dica então, tem situações que cabe tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança, e você vai escolher de acordo com o direito que você pretende atacar, tá? Você pretende atacar uma coisa, você vai para o mandado de segurança, o direito do advogado. Eu já entrei com o mandado de segurança, por exemplo, para poder ver o meu cliente. Não queriam me deixar entrar no estabelecimento penal para verificar a cela em que meu cliente estava preso. Eu tive uma reclamação do meu cliente em relação ao local que ele estava preso, era uma delegacia, né? Então eu tive uma reclamação do meu cliente em relação ao local que ele estava preso, e eu não pude entrar para ver como era a cela dele, porque eu pedi para entrar para ver como era a cela e não me deixaram. E o que eu fiz? Entrei com mandado de segurança, não entrei com habeas corpus. Por quê? Mas o cliente está preso ali, não sei o quê, mas a liberdade de locomoção dele não está tolhida irregularmente. Dava para você fazer uma interpretação elástica e colocar no habeas corpus? Dava. A pessoa, a partir do momento que ela está presa em um local insalubre, isso é um ataque à sua liberdade de locomoção ilegal. Dava, mas eu preferi ir por um caminho mais simples, o direito ao advogado de ter acesso a tudo que diz respeito ao seu cliente. Entrei com mandado de segurança, ganhei, voltei na delegacia com o oficial de justiça, entrei, vi a cela, ainda por cima depois isso embasou o habeas corpus que eu usei para poder tirar o meu cliente da delegacia no dia subsequente. Então, primeira coisa, tem duas possibilidades em alguns pontos. Segunda coisa, nós temos figuras, tá? E aqui eu vou falar com vocês a respeito do básico às coisas um pouco mais complexas, tá? Nós temos figuras no habeas corpus. Quem que vai entrar com o habeas corpus? Quem vai ser o autor do habeas corpus? Quem que vai ser o impetrante do habeas corpus? Quem que vai impetrar o habeas corpus? O verbo correto é impetrar. Quem vai impetrar o habeas corpus? Normalmente é você, é o advogado. Os meus habeas corpus, quem impetra sou eu. Já aconteceu de você usar outro impetrante, Marlon? Já aconteceu. Eu já usei a mãe do meu cliente como impetrante no habeas corpus, por os motivos que era interessante para aquele processo naquele momento específico. Mas, para não aparecer o meu nome ali naquele momento. Mas, você normalmente será o impetrante do habeas corpus. E o outro lado, contra quem você vai entrar o habeas corpus? Contra quem você vai impetrar esse habeas corpus? Contra a pessoa que você vai chamar de autoridade coatora. E essa autoridade coatora, ela sempre vai ser a autoridade ou o ente estatal que tem a capacidade de solucionar o problema daquele seu cliente. Porque às vezes o problema do seu cliente está sendo com o agente de segurança pública final, o polícia penal, o policial militar que está cuidando ali daquela região, o agente da polícia civil que está cuidando, é ele que está ocasionando o problema da liberdade de locomoção do seu cliente. Mas quem que vai ser a autoridade coatora? Vai ser normalmente a autoridade policial, o delegado. Porque o delegado tem poder de interferir na decisão daquele agente. Marlon, mas nessa questão de autoridade coatora, quando eu for colocar lá, como é que eu vou colocar os dados? Eu não faço a menor ideia de qual que é o CPF do delegado. Eu não sei qual que é o endereço do delegado. Eu não sei se ele é casado, se ele é solteiro. Eu só sei que ele tem um nome e que ele é delegado de polícia. Eu não sei mais nada dele. Eu não sei o endereço do juiz. Eu não sei absolutamente nada. Impetrante, você conhece todos os seus dados. A autoridade coatora, você pode colocar um ente público. Então você pode, ao invés de colocar a pessoa, você coloca o cargo. Então você coloca o delegado de polícia titular da Delegacia de Roubos e Furtos da cidade de Campo Grande. O juízo da primeira vara criminal da cidade de Campo Grande. O desembargador relator da balalá.
o ministro não sei do que. Você vai sempre, não se preocupe em nenhum dos sistemas, claro que eu não conheço 100% dos sistemas brasileiros, mas em nenhum dos sistemas pelos quais eu já passei ou eu já atuei, eu tive problema em relação a isso, de me exigir que eu coloque o CPF de contra quem eu estou entrando, contra quem que eu estou impetrando o habeas corpus, quem é minha autoridade coatora. O outro elemento, a outra figura que vai ter dentro do seu habeas corpus é o paciente. Então vai ter o impetrante, você quem está entrando com habeas corpus, o paciente, que é a pessoa que você visa proteger, então quem está tendo a sua liberdade de locomoção tolhida de maneira ilegal, e a autoridade coatora, que vai ser o juiz ou o delegado, dependendo da circunstância. Não esqueçam, sempre verifique a questão de competência. Tu vai entrar contra o delegado, você vai entrar em primeira instância. Então, o HC contra o delegado. Vai entrar em primeira instância, vai para o juiz. Vai entrar contra o juiz, você vai para o tribunal ao qual aquele juízo responde. Então, se ele é um juiz estadual, vai para o tribunal estadual. Se ele é um juiz federal, vai para o tribunal regional federal ao qual ele responde. Vai para o desembargador, vai entrar no STJ. Vai contra o ministro do STJ, vai entrar no STF. Então, sempre tome cuidado, porque como o habeas corpus ele é uma ação de impugnação autônoma e não um recurso, você vai distribuir o habeas corpus diretamente no tribunal ao qual você quer que seja julgado. Então eu vou impetrar esse habeas corpus lá no Tribunal de Justiça. Eu vou impetrar esse habeas corpus lá no Tribunal Regional Federal. Eu vou impetrar esse habeas corpus lá no STF. Aí, por exemplo, você tem que entender que cada sistema é um sistema. É um dos problemas que a gente não tem uma unificação, não tem só o PJE, não tem só o ESAGE, não tem só o EPROC. Cada um desses habeas corpus, você vai entrar num lugar, às vezes é um sistema diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês nunca entraram com nada diretamente no STF, ao contrário da maioria dos tribunais, para você entrar com qualquer tipo de distribuição de processo lá, esse documento já tem que ser previamente assinado digitalmente. Então você tem que baixar o assinador, lá tem o do SerPro, baixa o assinador, assina o PDF, e aí você vai assinar o PDF ali, vai ficar marcada a sua assinatura no arquivo do PDF, e só assim você vai poder subir ela para o STF, senão você não vai conseguir subir. Isso varia muito de estado para estado, varia muito de tribunal para tribunal, cada tribunal é de um jeito, tá? Então, primeira coisa, saibam essas figuras. Se você vai entrar contra o delegado, você vai entrar perante o magistrado. Se você vai entrar contra um juiz, você vai entrar perante aquele tribunal ao qual ele é vinculado, estadual no tribunal estadual, federal no tribunal regional federal. Se você vai entrar contra o desembargador, vai entrar no STJ. Se você vai entrar contra o ministro do STJ, vai entrar no STF. E se você for entrar, cabe habeas corpus contra o ministro do STF? Eu entendo que cabe. Tem uma discussão aí gigante, mas eu entendo que cabe, que não existe hipótese onde não caiba, não seja possível impetrar um habeas corpus. Habeas corpus é o poder que nós temos de garantia da liberdade individual, tá? Então, outro ponto importante do habeas corpus. Por que você está falando isso, Marlon? Porque tem certa circunstância em que você tem que pensar se vale a pena você ir pelo caminho do habeas corpus ou não. Porque, por exemplo, o habeas corpus, ele não te permite dilação probatória. Você não pode entrar com habeas corpus e pedir no seu habeas corpus para que seja realizada uma perícia dentro do bojo do habeas corpus. Você pode entrar com habeas corpus para exigir que o juízo de primeira instância faça uma perícia que ele indeferiu? Pode. Mas você não pode entrar com habeas corpus e esperar que dentro do seu habeas corpus, para provar aquilo que você está dizendo no habeas corpus, tem que ser feita uma perícia, tem que ser intimado alguma coisa, oficiado alguém para pegar documento. Não, habeas corpus é você entra com habeas corpus, ele vai ser enviado para a autoridade coatora prestar suas informações, vai ter um parecer ministerial e vai para julgamento. Não tem meio termo nessa história. Vai para julgamento, tá? Então tu tem que ter ciência disso, porque quando você entra com habeas corpus, você tem que colocar tudo que você queira usar naquele habeas corpus. Então você não vai entrar só com uma peça de habeas corpus e com a procuração. Vai entrar com habeas corpus no STJ, por exemplo, contra um desembargador. Você vai colocar lá a decisão que prendeu o seu cliente, você vai colocar lá se por acaso o motivo que você julga que é ilegal, você vai colocar lá todos os argumentos que você usou em todos os pedidos de liberdade, a decisão que efetivamente confirmou ou não confirmou aquela circunstância, você vai colocar tudo, todos os documentos. Marlon, eu vou colocar então o processo na íntegra.
pode colocar, mas eu não sei se às vezes o que não pode é faltar documento. Então, se for errar, erra para mais. Mas saiba que o ideal é que você quer que as pessoas que estejam lá leiam aqueles seus documentos. E se você quer que elas leiam os seus documentos, o melhor é que você seja o máximo direto possível. Ou seja, coloca aquilo que é importante. Se você ficar colocando tudo, absolutamente tudo, 100% tudo, putz, tu vai gerar um problema, né? Tu vai gerar um problema ali. Vou interromper para fazer um pedido novamente para vocês. Compartilhe isso aqui. Já viram? A gente já chegou quase a 100 pessoas. Compartilhe isso aqui porque eu tenho certeza que isso vai servir para ajudar alguém. Se o seu Instagram ainda tem aquele coraçãozinho aqui do lado, segura aquele coraçãozinho porque assim o Instagram vai mostrar para mais pessoas. Tá bom? Voltando. Então você tem que colocar todos os documentos importantes, tudo que você precisa, tudo que você pretenda usar como argumento naquele habeas corpus, no bojo do habeas corpus. Vai entrar com toda aquela documentação, 100, 200, 300, 400 páginas de documentos, o que for necessário, tá? Em último caso, junta o processo todo. Porém, juntar o processo todo é mais coisa de preguiçoso. E se você for juntar o processo todo, dentro do seu habeas corpus, faça referência às páginas do processo às quais você está se manifestando. Então fala, eu estou falando da página XYZ, eu estou falando da página 52. E se possível, quando você gerar o PDF do processo todo, naquela página, que é a página que você vai falar sobre ela, use um destaque lá no PDF, você consegue fazer um destaque, pinta de amarelo aquela porra lá, para você poder facilitar a vida de quem vai ler o seu habeas corpus, porque você achar que porque ele tem a obrigação de ler, ele vai ler, você está se iludindo, sinto muito, né? Você vive no fantástico mundo de Bob, tá? Acabei de entregar a minha idade, né? Fantástico mundo de Bob é um desenho da minha época, que não é muito velho, aí no máximo 5 anos atrás tinha esse desenho. Continuando. Não permite dilação probatória. Outro ponto que esse é fundamental do habeas corpus. E esse é um problema gigantesco. Quando você entra com habeas corpus, você vai pedir uma liminar. Então você vai pedir uma liminar, então você vai ter um julgamento liminar e um julgamento de mérito. São duas coisas diferentes. Então você vai entrar com o pedido de habeas corpus, vai ter um julgamento da sua liminar, que vai ser feito pelo juízo monocrático, mesmo se for em um tribunal, então tu vai subir com o habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Quem que vai julgar o seu habeas corpus? Normalmente você vai olhar, claro, o regimento interno daquele tribunal para saber quem vai julgar, porque dependendo da circunstância, o seu habeas corpus pode ser julgado pela turma, pela Câmara, depende do tribunal, no TRF aqui do Tribunal Regional Federal da terceira região, que é o de Mato Grosso do Sul, que é a cidade onde eu moro, Mato Grosso do Sul e São Paulo, é turma. Aqui no nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é Câmara Criminal. Então vai ser uma Câmara, vai ser uma turma, às vezes vai ser o pleno. No STJ, por exemplo, nós temos as turmas, nós temos a quinta e a sexta turma, que são as turmas criminais, e a sessão criminal, a terceira sessão, que é a sessão que junta essas turmas. Então, ciente disso, pessoal, tô vendo que estão colocando perguntas aqui, tem uma caixinha de pergunta, usa a caixinha de pergunta, porque depois tem muita gente que vai entrando e saindo, e quando eu terminar, que eu for responder perguntas, se eu ficar voltando, eu vou acabar perdendo a sua pergunta. Se estiver na caixinha, é mais fácil de eu responder, tá bom? Aí no final eu paro um pouquinho e respondo as perguntas de vocês. Então, você tem que estudar para quem que vai esse seu HC. Mas mesmo se ele for para uma câmara, ou para uma turma, ou para uma sessão criminal, quem vai julgar sua liminar normalmente vai ser o juízo monocrático. Por que normalmente, Marlon? Porque o juízo monocrático ele pode entender que aquela circunstância é uma circunstância que exige uma decisão colegiada e ele manda a decisão da liminar para a turma. Assim como quando for decidida a liminar, tem certos tribunais que você pode fazer um agravo para que aquela liminar seja julgada pela turma. Então aquela decisão liminar seja julgada pela turma. Porque normalmente vai ser julgada a liminar pelo juízo monocrático, então por o desembargador relator daquele processo. Vou usar... Não tem a caixinha de pergunta? Ai, que estranho. No meu tá aparecendo aqui a caixinha de perguntas, mas depois eu caço aqui, então, se for o caso, se não tem. No meu tá aparecendo a caixinha de perguntas aqui, então se não tem, não tem. Aí eu procuro depois, só mandem as perguntas de vocês, então volta... Aí, ó, é só clicar no mais ali do lado. É porque pra mim aparece diferente, cara. Pra mim aparece aqui um maisinho para adicionar pessoas e para eu chamar alguém e a caixinha de perguntas e o compartilhar. Então mandem na caixinha que é melhor, tá? Bora lá, continuando. Então,
aquele julgamento vai seguir essa ordem. Ele vai ir para o tribunal, tá? Ir para o tribunal. Depois que ele for para o tribunal, ele vai ir para o desembargador, o ministro, ou seja lá quem vai ser o relator, e o relator vai julgar normalmente a liminar, tá? E qual que é o ponto importante, tá? Qual que é o ponto importante que tem aqui? Não confunda liminar com mérito. Não confunda liminar com mérito. Por quê? Porque se você confundir a liminar com mérito, você vai acabar batendo em um princípio inventado pelos tribunais, porém, um princípio inventado que eles têm usado muito contra os nossos habeas corpus, que é o tal do princípio da colegialidade. Então, aquele desembargador ou aquele ministro, ele vai ficar acanhado de julgar uma coisa que seria julgada pela turma. Então, se tu entrar com um pedido de liminar que é equivalente ao pedido de mérito, possivelmente ele vai negar a sua liminar e dizer, olha, como a liminar se confunde com o mérito, eu não posso julgar a liminar agora, porque senão eu vou estar adiantando um julgamento que deveria ser um julgamento colegiado. Então, pelo princípio da colegialidade, eu não vou julgar. Então, ele nega a sua liminar e você perde a liminar de besta. Então, você tem que sempre separar o pedido liminar do pedido de mérito. Marlon, me explica, dá um exemplo lógico. Tu vai pedir o trancamento, vai entrar com o HC pedindo o trancamento do processo penal, né? Da ação ali, do processo. Trancamento não é o trancamento da ação, tá, pessoal? Porque o direito de ação é o direito que não pode ser excluído, não pode ser trancado. Você vai trancar o processo penal. Então vai trancar o processo, vai trancar o inquérito policial. Tu vai entrar com o habeas corpus e a liminar do seu habeas corpus vai ser um pedido de suspensão daquele processo. Você vai pedir a suspensão do processo na liminar e depois você vai pedir no mérito o trancamento. Então você vai falar, olha, excelências, eu preciso que você suspenda o processo para que não haja nenhum prejuízo. Então suspende aquele processo para depois trancar. Ah, Marlon, eu quero a liberdade do meu cliente. Como é que eu vou entrar? Que é o padrão, né? A maioria dos habeas corpus que nós vamos entrar dizem respeito à liberdade do meu cliente. Marlon, se eu quero a liberdade do meu cliente, como que eu vou fazer para não coincidir, se o objetivo é esse, para não coincidir o mérito com a liminar? Eu tomo água pra caramba, tá, pessoal? Quem não está acostumado, pessoal que é novo, que tá chegando, primeiro sejam bem-vindos e depois, sabe, eu tomo água pra cacete porque a voz, ela tem que funcionar. Na última vez que eu fiz um evento, eu tava com 1000 balinhas e 1000 coisas aqui, porque eu tava com a voz toda ferrada. Eu não quero ficar de novo, tá? Então eu vou tomar água pra caramba mesmo. Então, como que num pedido de liberdade eu vou separar o mérito da liminar, sendo que o meu objetivo é a liberdade do meu cliente? Pede primeiro uma cautelar e depois a liberdade. Então você ou pede uma cautelar mais grave e depois uma liberdade, pede numa liminar a conversão daquela prisão em uma prisão domiciliar, e aí, depois, você pede no mérito para que seja uma cautelar mais leve, uma cautelar de apresentação mensal, uma cautelar de recolhimento noturno, uma cautelar de, sei lá, uma cautelar mais leve. Você só não confunde as duas coisas. Vai pedir liberdade provisória? Pede liberdade provisória no mérito, mas antes pede uma cautelar. Pede uma prisão domiciliar. Só não me pede isso nos dois. Para você conseguir esquivar dessa lógica de não ter o seu pedido de habeas corpus, não ter o habeas corpus que você impetrou julgado a seu favor, só porque houve essa confusão da liminar com o mérito, tá? Então são dois exemplos aí que você pode usar tranquilamente, tá? Tranquilamente, não esqueçam, tá? Quando for entrar com trancamento, não existe trancamento da ação penal. Você entra com trancamento do processo penal, tá joia? Outro ponto importante, muito importante. Quando você for... Eu sempre falo, eu tenho um vídeo que deve estar rodando, às vezes alguns de vocês inclusive chegaram e se inscreveram no nosso evento, na nossa imersão Advocacia Criminal Revolução. Para quem não está inscrito, está no link da minha bio, é só clicar lá e se inscrever e depois entrar no grupo VIP, que vale a pena, tenho certeza. Estejam comigo do dia 8 de agosto ao dia 18 de agosto. Todos os dias da semana eu vou estar com vocês às 8 horas, horário de Brasília, então reservem esse momento para mim,
porque eu vou estar com vocês e vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. O ponto é, quando você for sair de uma audiência de custódia, vamos pegar uma situação prática, né? Uma situação prática. Você vai sair de uma audiência de custódia. E aí, na audiência de custódia, a prisão preventiva do seu cliente foi decretada, foi convertido aquela prisão em flagrante, ele foi homologado o flagrante e ele foi convertido em prisão preventiva. Beleza. Foi homologado, converteu em preventiva. O que tu faz depois que tu sai dali? Tu entra com pedido de revogação de prisão preventiva ou tu entra com habeas corpus para o tribunal? Revogação de prisão para o juízo de primeira instância, habeas corpus para o tribunal. Eu costumo dizer para vocês que o ideal, se você, no momento da audiência de custódia, estava munido, estava preparado, estava preparada com tudo que você precisa, estava com os documentos que provavam que o seu cliente era gente boa, que ele era quase um coroinha da igreja, estava com os documentos que provam que ele trabalha, estava com as declarações que diziam que ele é um cara legal, dos vizinhos, dos amigos, estava com os documentos relacionados à residência dele, se ele é totalmente inocente, já está com os documentos que mitigam o indício suficiente de autoria do caso dele, estava com tudo ali, bonitinho, tudo arrumadinho, e você conseguiu fazer um pedido de não conversão daquele flagrante em preventiva e de concessão de liberdade provisória do seu cliente, com tudo que você pretende argumentar no seu habeas corpus no futuro, porra, vai com habeas corpus, brother. Vai com habeas corpus porque você discutiu aquela matéria toda com o juiz. Agora, se você não conseguiu fazer isso e no seu habeas corpus vão ter mais argumentos do que você usou lá no pedido que foi analisado pelo juiz de primeira instância, entra primeiro com a revogação para discutir todos os seus argumentos. Por quê? Porque você tem uma grande possibilidade do seu habeas corpus ele não ser concedido por supressão de instância. E agora é a hora que o disjuntor cai da galera. Se você está chegando aqui agora, se você nunca me ouviu falar sobre isso, você está acostumado com o que o teu professor disse na faculdade. Eu sou professor de faculdade, eu sei que eu tenho que falar isso também. Não cabe supressão de instância em habeas corpus, Marlon. Não tem. Qual foi a primeira coisa que você disse, Marlon? Acorda pra vida, bicho. Tu falou que habeas corpus não é recurso. Se habeas corpus não é recurso, como é que ele tem supressão de instância? Supressão de instância é uma coisa de recurso, porra. Não é de habeas corpus. Habeas corpus é uma ação de impugnação autônoma. Se ele é uma ação de impugnação autônoma, não tem como ter supressão de instância, porque ele é autônomo. Ótimo. A teoria é maravilhosa. A teoria é linda. Nossa, eu já estudei isso tantas vezes. É maravilhoso. Chega na porra do tribunal, o tribunal derruba por supressão de instância. Tu vai correr esse risco à toa? Não vale a pena. É a liberdade do teu cliente que está na tua mão. Então não vale a pena, por causa de 3 dias, 4 dias, uma semana, você correr o risco de tomar uma supressão de instância e depois, para você conseguir saltar de volta naquele habeas corpus, você vai precisar de um fato novo. Se você faz isso, aí, meu amigo, aí você simplesmente perdeu uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade, tá? Não vou citar para vocês aqui, porque não é o caso agora, mas eu posso te falar de algumas situações de supressão de instância que o próprio STJ já tem passado por cima disso e tudo mais. Dá para argumentar, mas o ideal é que você não corra o risco. Uma outra coisa importante, e aí, contrariando, o direito é isso, né? Direito não é matemática. Contrariando o que eu acabei de te falar, às vezes é melhor você entrar com habeas corpus. Por exemplo, na audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva de ofício. O Ministério Público não pediu a decretação da preventiva. E o juiz decretou a preventiva de ofício. Tu vai entrar com pedido de revogação ou vai entrar com habeas corpus direto? Ah, habeas corpus direto. Porra, Marlon, mas você acabou de me falar que não era para entrar com habeas corpus direto. Nesse caso é diferente. Por quê? Porque se você entrar com pedido de revogação, você vai dar ao juízo a oportunidade de corrigir aquele problema. Porque ele vai abrir prazo para o Ministério Público. Aí vem o Ministério Público e requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Requer a decretação da prisão preventiva e o juiz concede. Você tem uma nulidade, mas aquela nulidade não foi apontada no momento certo. Então o teu cliente não vai ficar livre porque ela foi sanada pelo juízo. Então, na verdade, tu teria que entrar com habeas corpus. Por quê? Porque o tribunal não pode sanar equívocos feitos pelo juízo de primeira instância. Então, atentem-se a isso. Isso também é muito relevante, tá? Isso, na prática, às vezes, os tribunais eles fogem um pouco a essa regra, mas é a exceção, e o STJ derruba. O tribunal não pode alargar os argumentos da prisão que foram feitos pelo juiz de primeira instância. Não pode, tá? Por exemplo,
O juízo de primeira instância determinou que a prisão do seu cliente, decretou a prisão preventiva do seu cliente com base no risco à ordem pública. Ele é um risco à ordem pública. Aí chega no tribunal, tu prova, ele fala que ele é um risco à ordem pública porque ele é uma pessoa perigosa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. E aí você vai lá, acha uma caralhada de provas, entra com um monte de coisa lá, porra, foto do cara quando ele era coroinha na igreja, declaração de 35 pessoas da cidade, até o prefeito deu declaração, o padre, todo mundo deu declaração dizendo que aquele cara é a melhor pessoa que eles conhecem, que sempre que precisaram aquele cara era um anjo, que ele é um perigo pra ninguém, que a última vez viram ele cair de nariz no chão porque pra não pisar numa formiga ele tropeçou e preferiu se machucar do que matar o pobre bichinho inocente da formiga. Então tu provou que não tem risco à ordem econômica. Aí tu chega lá no tribunal, o tribunal fala assim, opa, tá bom, não tem risco à ordem econômica, porém esse cara é um risco ao processo. Então, para não ter risco à instrução processual, vão manter a prisão dele. Tira a ordem econômica, mas transforma a prisão dele em um outro motivo. O tribunal não pode fazer isso. O tribunal, quando é um habeas corpus, principalmente no habeas corpus, o tribunal não pode alargar os motivos que foram usados pelo juízo de primeira instância para a prisão preventiva. Não existe a possibilidade, e não interessa o que a porra do Ministério Público diga. Não interessa, eu já vi promotor pedir em sustentação oral, lá na sustentação oral do habeas corpus, promotor pedir para largar o negócio. Não interessa, habeas corpus nunca pode resultar em um prejuízo para o seu cliente. Nunca pode resultar em prejuízo para o seu cliente. Habeas corpus é uma ação de impugnação autônoma benéfica. Ele não pode prejudicar o seu cliente. Então o tribunal, de forma nenhuma, ele pode alargar esse conceito. Não pode alargar esse conceito de jeito nenhum, tá? Então fique ciente disso, por quê? Não pode, mas faz? Faz. Mas, infelizmente faz. Então, nesse caso, tem que subir no HC pro STJ o mais rápido possível, tá? Vou fazer para vocês aqui de cabeça agora, para você pegar e se você tiver um papel e uma caneta, anota aí para você, faz uma espécie de uma arvorezinha, faz uns tracinhos aí com a ordem normal, se você tem dificuldade em relação à ordem normal, tá? Então, o caminho normal e o caminho certo, que seria, e depois a gente fala das exceções que você pode colocar um habeas corpus no meio do caminho. Então, tu vai entrar com pedido de revogação, tá? Então, tu vai ter a prisão, vai entrar com pedido de revogação na prisão, aí você vai entrar com habeas corpus para o tribunal de justiça, tá? Vai entrar com habeas corpus no tribunal de justiça. Esse habeas corpus para o tribunal de justiça, ele vai ter um julgamento de liminar, e no julgamento de liminar, o que você vai entrar? O correto, tá? Depois a gente fala de exceções. O que você vai entrar? Você vai entrar com agravo regimental, você vai olhar o regimento, vai ver lá o agravo que é previsto para decisões monocráticas do seu tribunal. E você vai entrar com agravo regimental em relação ao pedido de liminar que você teve do habeas corpus indeferido. O que esse agravo regimental vai fazer? Ele vai fazer com que a liminar seja mandada para ser analisada pelo pleno. Então, pela Câmara, pela sessão, dependendo de qual for aquele dentro do regimento interno do seu tribunal, isso vai estar descrito, tá? Depois o tribunal vai se reunir e vai julgar o mérito. Tá? Se ele julgar a liminar, beleza, ele vai julgar, mas vamos falar do mérito, ele vai julgar o mérito. O mérito foi negado, o próximo passo é você entrar com o correto, recurso ordinário constitucional, é o ROC. Recurso ordinário constitucional, que o STJ chama de recurso em habeas corpus. Quando você vê recurso em habeas corpus no STJ, é o ROC, recurso ordinário constitucional. Vai entrar com recurso ordinário constitucional, e nesse recurso ordinário constitucional, você vai discutir, né? Você vai discutir para o STJ aquele mérito daquele habeas corpus que foi indeferido no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal da sua cidade. Cuidado, aqui tem um ponto muito importante, mas importante pra caralho, que ativa todos os sininhos que você puder, liga todas as sirenes, se você estiver escrevendo isso num papel, você rabisca em volta, nunca, jamais, em hipótese alguma, esqueça de pedir liminar no seu recurso ordinário constitucional. Não esquece de pedir a porra da liminar no recurso ordinário constitucional, porque senão ele só vai ser julgado no mérito daqui a 1 milhão de anos. E você tem que ter o julgamento da liminar.
Então vai ter o julgamento da liminar no seu recurso ordinário constitucional e depois o julgamento do mérito, se você pediu a liminar. Também, liminar, agravo regimental, tem agravo regimental no STJ previsto para isso, mérito, recurso extraordinário para o STF. Tá? Esse é o caminho certo, é o caminho correto, é o caminho bonitinho para ninguém falar de sucedâneo recursal, de substitutivo recursal, tá? Qual que é a segunda opção? Aquele que não é o exatamente corretinho e que você pode ir fazendo também. Entra com a revogação, entra com a habeas corpus. Perdeu a liminar no habeas corpus? Perdeu a liminar? Tu pode entrar com a habeas corpus pro STJ, na liminar do habeas corpus. Marlon, agora eu vou desligar essa porra dessa live. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ é pacífica. Tem súmula dizendo que não cabe habeas corpus contra a liminar de habeas corpus. Sério? Verdade mesmo? Puxa, isso é uma novidade, eu estou descobrindo isso agora. Muito obrigado por me informar dessa situação, tá? Então eu estou descobrindo isso agora. Muito obrigado, você iluminou a minha vida, tá? Menininho ou menininha iluminada. Foda-se, meu amigo, foda-se o que tem de súmula, foda-se se a jurisprudência do STJ ela é pacífica nesse sentido ou não é. Se o ministro olhar para a tua circunstância e enxergar ali o direito do teu cliente, ele vai entregar, ele vai te dar, Mas não vai ser de boa, não vai ser de boa. Não é para você colocar no seu HC um tópico da superação da súmula 691. Não, você vai falar sem falar. Você não vai dizer que você quer a superação, sabe por quê? Porque senão tu cai no robozinho. Chega na STJ, tá lá o robozinho, tá procurando vocês, superação de súmula 691 dentro do seu HC. Se cair, ele já derruba. Então você não vai falar disso de forma específica, você vai falar sem falar, você vai explicar por que nesse caso não se aplicam as regras, porque é um caso extremo, porque é um ataque direto à liberdade de locomoção, contrário à total jurisprudência do STJ, blá, 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 blá. E aí no fim do julgamento, sabe o que o STJ vai fazer? Ele vai fazer um acórdão desse tamanho, ele vai te dar uma puta de uma bronca mesmo, vai ser tipo assim, porra, advogado, fiz uma súmula aqui nesse negócio, nós nos reunimos, decidimos, criamos uma súmula 691, dizendo, olha, não pode entrar com habeas corpus, eliminar de habeas corpus. Tu não sabe ler, bicho? Não cabe habeas corpus de liminar de habeas corpus. Então a gente não pode aceitar o seu habeas corpus aqui. A gente não vai receber esse habeas corpus aqui. A gente não vai te dar o direito que você está pedindo nesse habeas corpus. Aprende, na próxima vez não entra. Não faz esse negócio, tá fazendo a gente perder tempo, tá bom? Tá bom. Aí ele vai chegar na última linha, vai estar assim escrito. Concede-se a ordem de ofício. Texto, 35 linhas, brigando com você, falando que você fica puto, falando que você é malvado, feio, bobo, tem cara de melão. Na última linha vai estar escrito, concede-se a ordem de ofício. Ou seja, foda-se a jurisprudência. Dane-se, não interessa. Se você tiver o direito e você tiver amparado e você souber organizar, você pode conseguir na liminar, sim. Então no STJ, você vai... Entrou no TJ, o TJ negou sua liminar. Você sobe para o STJ com pedido de liminar também. Não conte muito com o mérito, conte mais com a liminar. Também, o ROC foi negado no mérito. Eu vou entrar com recurso extraordinário, que seria o correto para o STF? Seria o correto, mas melhor é você entrar com HC, tá? E aí, meu amigo, olha... A cada momento o STF varia de jurisprudência em relação à aceitação ou não de um habeas corpus como sucedâneo recursal. O último que nós tivemos foi inclusive aquele habeas corpus do nosso ex-presidente, do Luiz Inácio Lula da Silva, onde estava se discutindo aquela questão da prisão em segunda instância, onde tem uma jurisprudência muito boa lá, dizendo que sim, é possível aceitar o habeas corpus como sucedâneo recursal. Inclusive, essa súmula 691, pessoal, ela já teve várias discussões dela para cancelar essa porra dessa súmula. Porque tem vários ministros que já deram declaração falando, cara, não cabe habeas corpus quando a gente acha que não cabe, mas se a gente achar que cabe, a gente dá. Então, não tem por que ter uma porra de uma súmula dizendo que não cabe. Então, eu concordo, mas é que essa súmula serve para várias coisas. Ela serve, primeiro, para você instruir o seu robozinho. O robozinho vai saber certinho ali quem ele tem que derrubar.
e ela serve também para fazer com que você, que está lá estudando na faculdade, seja ensinado que não cabe habeas corpus da liminar. Então você não entre, você reduz o trabalho dos caras lá. Então, para mitigar o número de habeas corpus, ela tem uma finalidade. Então, não, vocês que estão aqui, nós estamos aqui, 115 pessoas. Olha a quantidade de advogado que tem no Brasil e quantas pessoas aqui estão. Vocês não vão cair nessa cagada, vocês não vão entrar naquela regrinha básica do normal, vocês vão ser diferenciados, tá bom? Agora eu vou dar mais 2 dicas antes de começar a responder as perguntas, tá? O primeiro é, dificilmente no começo do seu processo, você não vai ter uma ilegalidade. Então, dificilmente no começo do processo não vai haver uma ilegalidade formal que seja, às vezes uma ilegalidade mais forte, às vezes uma ilegalidade mais fraca, mas dificilmente não vai ter uma ilegalidade ali naquele processo. Então, dificilmente não vai ter um motivo para você entrar com HC. Alguns mais fortes, alguns mais fracos. Então, por exemplo, você entra... o juiz recebe a denúncia e faz aquela decisão, a decisão de recebimento da denúncia porca, que tem lá Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui tem juiz que tem uma decisão, é tão Ctrl+C, Ctrl+V que está escrito lá, se o promotor pediu não sei o que, está deferido, se foi pedido não sei o que, está deferido. Então, nem lê a porra da denúncia foi lida para fazer aquilo ali. Então, a decisão que recebeu a denúncia é uma decisão genérica. Tu pode entrar com habeas corpus com relação a isso? Pode. Você vai ganhar? Não vai ser fácil. Vai ser difícil de você ganhar esse habeas corpus. Fiquem até o final, compartilhe isso aqui, aperta no coraçãozinho, porque a última dica é aquela dica que se você não me viu dando ainda, você vai achar que você devia ter assistido só esse finalzinho, porque ele já é o suficiente para fazer você ter sua vida salva, tá? Então, mas voltando à dica anterior. Quando a gente tem o habeas corpus, às vezes você entra com o habeas corpus sem tanta expectativa de uma vitória. Então, para que você entra com o habeas corpus no começo de um processo se você não tem expectativa de uma vitória nesse habeas corpus? Para inchar o judiciário? Não. Para afirmar competência. Então, às vezes, você pode usar o habeas corpus como um mecanismo para afirmar competência. Se você está com o habeas corpus sabendo que você tem pouca chance, não entra se você não tem direito. Mas dificilmente vai acontecer isso. Normalmente vai ter uma ilegalidade, pelo menos formal, em relação àquela dinâmica. Então, entra com o habeas corpus com um direito, mas com um direito que você não acredite, talvez. Se você tiver um direito, fodão, que você acredita, manda bala. Mas se não, você entra só para afirmar a competência. Por quê? Você entrou com o habeas corpus, foi para o tribunal. Depois, quando você for entrar com o habeas corpus que você acredita de verdade, ou mesmo lá no final do processo você vai entrar com a sua apelação, quem vai ser o desembargador que vai ser o relator da sua apelação? O mesmo que foi o seu primeiro habeas corpus. Quem vai ser a turma, qual vai ser a turma ou a câmara ou a sessão que vai julgar o seu habeas corpus? Ou a sua apelação? A mesma que julgou o primeiro habeas corpus. Então, quando você for embasar o seu pedido em jurisprudência daquele tribunal, você vai colocar a jurisprudência de quem? Da outra câmara, da outra turma ou daquela turma que julga, que vai julgar a sua apelação, que vai julgar o seu habeas corpus? Tem rixa, tem ministro que tem rixa, brother. Se você procurar aí, se você der um Google rapidinho, briga de ministro do STF, você vai ver um monte de rixa de ministro aí brigando com o ministro em voz alta. Imagina o que eles não fazem quando não estão em voz alta. Então tem um ministro com rixa com o outro. Você vai citar o ministro que o outro não gosta? É lógico que não. Você vai olhar as decisões desses ministros e você vai ver que, deixa eu pegar um exemplo aqui. Nutt, por exemplo. Peguei Nutt. Você olhou lá, o ministro só cita Nutt. Ele cita Nutt o tempo todo, ele gosta do Nutt. Esse aqui é um dos exemplos do livro do Nutt, curso de Direito Penal. Tu vai citar quem no processo dele? Você vai citar o Leonardo Debem? Você vai citar o Auri Lopes? Você vai citar a porra do Nutt, cara. Por quê? Porque você tem que saber que você está com quem está conversando. Você vai usar um argumento que seja mais favorável para você conseguir o resultado que você almeja, tá? Então, esse habeas corpus, para você firmar a competência, é usado dessa forma. E por último, antes de começar a responder as perguntas, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica fodida, tá? Fodida. Às vezes, nós temos, infelizmente, pelo menos nos tribunais onde eu atuo, nós temos exceções garantistas em turmas ou câmaras completamente pau no réu, né? Câmara de gás, é um negócio complicado. Então aí tu tem lá
um desembargador em uma turma, que é um desembargador mais garantista, que é um cara que vai pela lei, que garante o que está escrito na Constituição, e os outros 3, cara, são de fuder. Sai da frente porque eu tô passando por cima. Às vezes, e aí esse desembargador... Não sei o que está acontecendo aqui. Do nada a minha Siri interrompe o treco que eu estou fazendo aqui. Esses desembargadores que são mais garantistas, às vezes eles tomam tanta porrada que eles ficam com medo. E aí eles têm medo de dar liminares sabendo que as liminares vão ser perdidas no futuro. Mas nós temos desembargadores, ministros, nós temos algumas exceções aí que têm coragem, que têm peito. E o que esse desembargador normalmente ele faz? Ou o ministro? Marco Aurélio fazia muito isso no STF, infelizmente está aposentado. Se entrava com o pedido era claro, ele dava a liminar, então o teu cliente saía. Só que era um pedido, né? Então, conseguiu eliminar no STF. Vamos pegar o exemplo do Marco Aurélio. Entrou lá o STF, foi para o Marco Aurélio como o ministro relator, o Marco Aurélio deu a liminar, e você sabe que aquela turma ela é completamente contrária àquele entendimento do Marco Aurélio. Então, fatalmente, quando chegar ao momento do julgamento daquela turma, quando chegar o momento que você vai julgar aquele HC, você vai perder esse habeas corpus. Então vai julgar, vai perder o mérito. Então o cliente vai sair da cadeia e vai voltar para a cadeia. Então o que esses desembargadores e ministros mais garantistas faziam? O procedimento interno é o seguinte, o cara dá a liminar e aí depois ele tem que fazer um relatório. Ele é relator, o nome de relator não é à toa. Ele faz um relatório. Esse relatório é o que vai para o revisor revisar, para que seja autorizado colocar em julgamento. Essa é a ordem correta. Então vai para o tribunal, ou para o STJ, ou para o STF, vai cair na mão do relator, o relator julga a liminar, e às vezes ele julga o mérito, dependendo, eu não falei isso antes, mas tem regimentos internos que permitem, quando a jurisprudência é pacífica, que ele julgue o mérito, eles têm que agravar de qualquer jeito, mas o normal, ele vai julgar o mérito e depois ele vai fazer um relatório. Esse relatório ele vai mandar para o revisor, e o revisor vai mandar de volta para ele, e ele vai autorizar aquilo a ser colocado em julgamento. Aí vai para o presidente daquela câmara, daquela turma, daquela sessão, e ele vai colocar em pauta para julgamento, tá? Tô sendo bem devagar para você entender porque é meio complexo. Então, o que esses caras faziam? Eles davam a liminar, e sabendo que você iria perder aquele processo depois, eles sentavam em cima. Eles sentavam em cima daquela liminar, e depois acabava que por causa disso não ia para o julgamento do mérito. Então ficava enrolando ali um tempão, tá? O que você vai fazer quando isso acontecer com você? Tá? Quando acontecer de você conseguir uma liminar que você sabe que você vai perder no mérito, a sua liminar possivelmente vai ser uma liminar, como eu já disse, você não vai pedir liminar de liberdade, você vai pedir liberdade cautelar. Então você vai pedir liminar de cautelar, de prisão domiciliar, de prisão não sei o quê. Aí vai vir para o juiz de primeira instância cumprir, ele vai colocar o seu cliente na prisão domiciliar. Aquele ministro que faz isso, ele normalmente já sabe que ele vai perder essa porra da turma, então ele vai dar uma enroladinha. Vai dar uma sentadinha ali, vai botar aquele seu processo com um afofar na cadeira dele para ele poder sentar e ficar mais confortável, para depois ele mandar isso para a turma. Quando ele não tiver mais jeito, ele manda para a turma porque ele sabe que ele vai perder. Nesse meio tempo, você vai chegar pro seu cliente e falar assim, brother, tu vai se comportar muito bem durante esse período. Tu vai ficar em casa, tu não vai botar a porra do nariz para fora de casa. Tu não vai fazer nada, você não vai quebrar essa merda, você vai manter essa bosta dessa tornozeleira carregada. Você não vai tirar isso para nada, você vai ficar em casa, você não vai sair, você vai fazer tudo certinho. E aí o que você vai fazer? Você vai peticionar pro juiz e pedir, requerer pro juiz para que seja aquela cautelar seja revogada. Você vai falar pro juiz, que a decisão do juiz que foi alterada pela liminar foi a decisão cautelar. Então você pediu pro juiz, o juiz negou. A liminar lá do STJ ou do STF, ela vai mudar a decisão do juiz. Então o juiz, ele não pode ir contra aquela decisão, mas ele pode ir fazer as coisas que estão na competência dele. Então você vai falar pro juiz, juiz, meu cliente está se comportando muito bem. Ele não saiu de casa, um anjinho, um mês, ele não fez nada de errado, cara. É um anjo, cara. Esse cara, velho, ele é muito santo.
e vai falar para o juiz: doutor, eu queria que o senhor revogasse essa cautelar e colocasse uma cautelar um pouco mais branda. Então, em vez de colocar ele para dormir em casa, ele o dia inteiro em casa, põe ele só para dormir e coloca ele só com recolhimento noturno. Se o juiz conceder, ótimo, 10. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa decisão do juiz, você vai juntar no seu HC lá no STF e vai falar assim: ministro Marco Aurélio, o juiz, ele deu para o meu cliente um novo mandado de prisão, uma nova ordem prisional, uma nova ordem cautelar restritiva. Ou seja, aquela ordem lá atrás, que eu estava discutindo, aquela ordem lá, ela não existe mais. Então, esse HC aqui, ó, perdeu o objeto. E aí, o que aconteceu? A sua liminar vai ficar perene, para sempre, tá? Ou, às vezes, na decisão, o juiz vai falar assim: não, apesar de que a prisão domiciliar tenha atendido ao objetivo de garantia da ordem pública, ou a prisão domiciliar ainda é necessária como meio suficiente para garantir a ordem pública, qualquer coisa dessas palavras, mesmo se ele não der o direito, porque às vezes ele não vai dar, você vai levar lá para a STF e falar: ó, aqui, ó, tá vendo? O juizinho aqui, ó, juizinho de primeira instância, ele disse com todas as letras do mundo que a prisão domiciliar ela é suficiente. E se ela é suficiente, então, quando vocês forem julgar aí, lembra do que ele falou, tá? Não esquece não. Esquece que o juiz falou não. O juiz lá, aquele juiz que eu tô brigando contra ele aqui, ó, que ele mandou prender meu cliente, ele falou com todas as letras: a prisão domiciliar está sendo suficiente para restaurar a ordem pública e blá, 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 blá. Entendeu? Pegaram essa dica? Essa dica fodida, hein? Essa dica, isso é coisa prática, brother. Você não aprende na teoria, você não tem teoria desse negócio. Isso é prático. É desse nível pra cima que eu vou dar pra vocês ali. Se você estiver comigo dia 8 de agosto, 8, 9, 10, 11, 12, nós vamos ter 5 lives todos os dias, 8 horas, horário de Brasília, nesse mesmo sistema aqui, ó, no 220, porque eu vou estar na base do energético, falando sobre flagrante, busca e apreensão, tudo, e depois, do dia 15 ao dia 18, falando sobre como você faz para ganhar dinheiro. Entender atendimento de cliente, trazer o cliente, fazer parceria, tudo que você precisa saber para você começar a ganhar dinheiro ou melhorar os seus honorários, tá? Então, isso aqui é só uma gotinha, é só um tchan. Você vai ver que no dia 8 você não vai se arrepender, velho. Já deixa pra mim, já avisa sua mulher, aí avisa seu namorado, fala assim: ó, namorado, infelizmente vou ter que te trocar por um ser que não é mais bonito que você, provavelmente, mas provavelmente pode ser mais gordinho que você, porque eu tô rechonchudo. Mas eu vou ter que ficar com ele, vou ter que te trocar, vou ter que ficar com ele aí por mais tempo do que eu fico com você, inclusive ficar por 1 hora por dia com ele ali, pelo menos, para que eu aprenda algumas coisas que a faculdade não me ensinou. Então é isso que eu vou estar fazendo, assim como eu estava fazendo com vocês aqui hoje, tá? Então, para quem não quiser ouvir as respostas das perguntas, fico muito grato. Eu vou deixar isso aqui salvo por alguns dias, é só o suficiente para minha equipe baixar isso aqui, depois ele vai desaparecer, tá? Então, se você vai indicar isso para alguém, falar para alguém assistir, já fala para ontem, senão vai perder, beleza? E quem mandou, para quem quiser ficar, vou responder algumas das perguntas aqui, tá? Vai ficar salvo aqui mesmo, no perfil. Vamos ver. Eita, pega. Olha, tá dizendo que eu não posso mostrar as perguntas na tela. Eu posso lê-las, mas não posso mostrar na tela. Por quê? Não sei, porque essa porra de Instagram é meio louco. Então a pergunta é: depois de concedido o HC, quais as providências o advogado deve tomar? Então, você conseguiu a liberdade do seu cliente, tá? Eu vou indicar para vocês, porque não tem coisas não é muito simples, tá? Então você vai lá no meu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, você vai, youtube.com/penal é legal. Se você procurar lá, meu nome você acha também. Ou você procura Marlon Ricardo, liberdade, é só sentar e esperar. Lá vai ter um vídeo que eu vou te explicar todo o procedimento de liberdade, inclusive o que fazer depois, que você tem que apressar, que você tem que ir lá para você conseguir, às vezes, um alvará mais rápido, que você tem que entrar em contato com o presídio, para o presídio pesquisar o nome do cara, para saber se o nome do cara tem algum tipo de outro mandado de prisão, porque às vezes o cara tem 30 mandados de prisão, você consegue HC em um, ele vai continuar preso, bro.
Então eles têm que pesquisar lá para verificar se tem outros mandados de prisão. Isso é todo um procedimento administrativo que cabe a você correr atrás também de você fazer. E eu fiz um vídeo. Liberdade é só sentar e esperar? É só peticionar e esperar? E aí nesse vídeo eu falo de tudo, todas essas coisas, porque aqui não daria tempo, tá? Decisão que indefere habeas corpus serve como manutenção da prisão para contagem do marco inicial, para contagem do prazo, para alegar ilegalidade do prazo. Nossa, quanto prazo aqui, mas acredito que se você quer saber se a decisão que negou o habeas corpus serve como manutenção para contar o tempo. Eu acredito que a sua dúvida era se a negativa do habeas corpus ela tem alguma coisa a ver, alguma interrupção em relação à contagem de prazo para saber se aquela prisão ela entrou em excesso de prazo ou não. A direção do habeas corpus não faz diferença nisso aí não, tá? Excesso de prazo é uma coisa que cada tribunal tem a sua lógica de excesso de prazo. O excesso de prazo é quando aquela prisão está se perdurando por mais tempo que ela deveria, por culpa do judiciário. Se é culpa do advogado, não tem excesso de prazo. Tá? Então, se é porque você pediu alguma coisa, porque você está querendo discutir uma prova nova, alguma coisa, não tem excesso de prazo. Mas se o judiciário está deixando de fazer aquilo que é sua obrigação, o excesso de prazo é contado no tempo do momento da prisão. Não tem marco interruptivo em relação a esse excesso, tá? HC, em relação à pronúncia, quando o depoimento da vítima foi contraditório, não acho interessante entrar com HC em relação a isso, tá? Porque se você está dizendo que o depoimento das testemunhas, das vítimas, eles foram contraditórios, você está querendo produzir prova dentro de um HC. E o HC não tem essa elasticidade probatória. Então, o juiz lá, o desembargador, o tribunal, ele vai ter que verificar se os depoimentos vai ter que reanalisar provas. Não é uma ilegalidade prática. Então aí o negócio é fazer reze mesmo, porque o reze é o padrão, tá? Qual dica para um HC extensivo ser aceito? Putz, essa é massa, hein? O que é HC extensivo, para quem não sabe? Às vezes você vai lá e você ganha HC. Você tem um processo, eu trabalho muito com lavagem de dinheiro, né? Não lavando o dinheiro dos outros, né? Mas eu trabalho em processos relacionados à lavagem de dinheiro. E normalmente são processos com mais de um réu. E às vezes um cliente consegue o HC e eu não consegui. Se é pelo mesmo motivo, então se enquadra, aquele cara vira um paradigma em relação ao seu cliente, cabe HC extensivo. Então você vai entrar naquele mesmo HC, naquele mesmo pedido de HC que o seu colega entrou, vai fazer um pedido de extensão daquilo ali para os demais réus ou para o réu que seja o seu cliente. Mas só vale se o seu cliente estiver nas mesmas condições, tá? Por quê? Por exemplo, às vezes o teu cliente está preso por ser um risco ao processo porque ele ameaçou uma testemunha e o cara estava preso por risco de fuga. E aí o tribunal lá vai dizer, não, o risco de fuga pode ser mitigado com a prisão domiciliar. E manda o cara no domiciliar. Tem extensão para o seu cliente que está preso porque é um risco ao processo? Não. Não tem nada a ver a prisão dele com a prisão do cara. Então tem que ser, essa equivalência tem que acontecer. Se não, é melhor você entrar com outro HC, puxando aquela decisão como paradigma, dizendo, olha, já tem gente dessa operação solta, então meu cliente deveria estar solto também. Então se for igualzinho, pede a extensão. Se não for igualzinho, entra com outro HC e puxa aquela decisão dentro do bojo do seu HC para tentar uma decisão parecida. Principalmente se os votos, olha os votos do HC, verifica se o voto dele não se enquadra ao seu cliente e aí você mete bala. Réu condenado por tráfico em 2014, invasão de domicílio, apreensão ilegal da droga. Entra com HC? Sim. O STJ tem que aproveitar. O STJ está dando bastante decisão interessante em relação à invasão equivocada de domicílio. Então aproveita. Mesmo com o HC contra liminar no STJ, eu posso entrar com um novo HC contra o indeferimento do mérito? Com certeza, doutor. Com certeza. Inclusive, quando você entrar com o seu HC da liminar, se o STJ demorar muito para julgar, ele vai dar perda do objeto. Tá? Então, o seu HC da liminar, ele vai perder o objeto no momento em que houver a decisão do mérito. Então, o STF faz muito isso. Tá? O STF senta com o HC de uma liminar e ele senta em cima. Eu entrei com o HC em fevereiro de uma liminar no STF, eles esperaram até o STJ julgar o mérito para em maio o novo ministro lá simplesmente falar, olha, perdeu o objeto porque agora foi julgado o mérito, então eu nem vou julgar esse HC aqui. Tá? Então, tem que entrar, inclusive, porque vai perder o objeto do seu HC da liminar.
Não estaria a preventiva decretada de ofício violando 311 como princípio penal acusatório? Sim, por isso que eu falei que é uma exceção. Se decretou a preventiva de ofício, vale a pena entrar com habeas corpus mesmo com o juiz de primeira instância, sem pedir revogação antes. Quais momentos de entrar com HC em nome de outra pessoa, ao invés de entrar com o nome do advogado? Doutor, isso é um pouco complexo. Quando o advogado não pode aparecer no processo. Às vezes porque está vinculado a um outro cliente, às vezes porque você não quer demonstrar que aquele cliente tem capacidade financeira para te pagar. Então varia bastante. Às vezes você quer demonstrar a pobreza, então varia bastante. A suspensão liminar revoga preventiva? Não entendi sua pergunta, doutor. Marlon, comenta sobre o princípio da confiabilidade no juízo da primeira instância. Nossa, isso é uma bosta, hein, doutor Rafael? O que é esse princípio da confiabilidade? É os tribunais inventando princípios, né? Para variar o que eles adoram fazer. Eles inventaram um novo princípio, que é o princípio da confiabilidade do juiz. O que é isso? É dizer, olha, o juiz é juiz, velho. Ele tá mais perto do processo. Então, se ele tá dizendo que isso aqui tá errado, eu vou achar que tá errado, porque eu confio nele. Meu brother, borra. Ele vai ser desembargador um dia. Então eu confio nele. Eu acho uma merda. Isso aí não é um princípio de verdade, né? Mas, infelizmente, tem usados. E se você você vai sempre estudar o tribunal para você entrar com o seu habeas corpus com um argumento que seja um argumento mais plausível, né? Reduzir a chance de deferimento. Se você sabe que eles vão muito nesse princípio, você vai apontar maiores erros do juiz de primeira instância. Dois mandados de prisão em 2 processos. Mesmo delito. 2 HCs ou um fazendo menção? 2 HCs. 2 mandados de prisão sempre entra com 2 HC, porque mesmo que você não tenha necessidade de entrar com os 2 HCs, você evita muitos problemas se você entrar com os 2. Só que informa no outro que você entrou com os 2, para não ter problema de distribuição e para juiz diferente ou coisa assim. Como e quando acompanha o oficial de justiça na hora de cumprir o HC? Dificilmente, cara. No HC de liberdade normal, nesse vídeo que eu falei de liberdade é só sentar e esperar, eu até falo sobre isso. Então, eu recomendo que vocês assistam lá. Mas se o pessoal é ruim de serviço no seu fórum, oferece condução, fala assim, pô, eu levo você lá, vamos lá no presídio. O ideal é que o seu cliente ser solto não seja uma surpresa para você. Você não pode ser, o cliente te liga da frente do presídio e fala assim, doutor, eu fui solto. Fala, sério, putz, não sabia que você se soltou agora. O ideal é que você esteja lá na hora que o seu cliente sair, para você deixar claro que você é o responsável por estar lá, tá? É você o responsável por estar lá. Alan, eu já falo sobre esse vídeo do YouTube, tá? Possibilidade de protocolar o HC no tribunal presencial? Existe, mas dá um trabalho do cacete, né? Existe a possibilidade, sim, de você ir lá presencialmente protocolar o HC, só que hoje em dia dá um puta trabalho. Eles têm um setor lá que vai digitalizar o seu HC, até porque, em tese, você pode entrar com HC, até com papel de pão, até com não sei o quê. Então, eles vão ter um setor para isso, eles não podem impedir. Mas se você é advogado, eles não vão aceitar. Juiz de primeira instância converteu a prisão provisória, impetrei no TJ ou HC, o relator monocraticamente não conheceu, fundamentando a supressão de instância. Está correto? Doutor, eu falei sobre isso já, né? Eu já falei sobre isso. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar a live agora, tá? Mas tem uma pergunta aqui. Não, tem mais não. Eu vou encerrar a live agora. Aí eu vou fazer um stories, vou marcar o stories, eu vou colocar esse vídeo, o link para esse vídeo, liberdade é só pedir e esperar, porque aí vocês que têm dúvidas em relação a isso, vocês podem assistir, tá? Porque eu acho ele aqui no YouTube e coloco lá para vocês. Beleza? Muito obrigado por estarem até aqui, não esqueçam, lá na minha bio tem um linkzinho, você clica no linkzinho, faz sua inscrição, Imersão Advocacia Criminal Revolução. A imersão é do dia 15 ao dia 18 de agosto, mas eu quero vocês do dia 8 ao dia 18 de agosto. Fechou? Um abraço! Pessoal que é do treinamento, já tem uma aula de habeas corpus lá, mais completa que essa lá dentro, tá? Então não se preocupe.